Eu sou Silvana Medeiros, do canal Saúde como Caminho, do site Saúde como Caminho. Hoje eu vou falar sobre preconceitos. De onde vêm os preconceitos? Nós vivemos num mundo cheio de normas sociais, morais, de ideais. De onde é que vêm essas normas? De onde vêm essas ideias que com uma certa rigidez, tem que nortear nossas escolhas, nosso destino, né? Acerca do amor, acerca da profissão, acerca das amizades, acerca da relação com Deus. De onde vem isso? É muito importante que a gente comece a se perguntar de onde vem essas ideias que norteiam nossas vidas e que acabam gerando uma grande rigidez e muitos preconceitos em relação uns aos outros, em relação aos nossos semelhantes, as diferenças que as pessoas têm conosco, que são simplesmente diferenças e a gente nem sabe por que essas diferenças existem hoje e a gente começa a se rejeitar uns aos outros. Pois bem, de onde vem os preconceitos? Os preconceitos vêm de lugares onde é importante traçar regras para controlar o nosso comportamento. A gente tem que ter muito cuidado para pensar. Uma das fontes principais de onde se originam os preconceitos, é do meio religioso. Por quê? E eu não estou falando de uma religião específica, mas de toda e qualquer religião. Toda e qualquer religião vai criar um arcabouço para explicar a vida humana e como o homem deve se comportar para agradar a Deus. Venha cá, eu fico me perguntando desde muito cedo, desde muito criança, será que Deus falou com alguns e excluiu outros, ou seja, privilegiou alguns de seus filhos e excluiu outros? Porque todos os líderes das religiões, cada qual tem os seus, né? Cada qual religião tem os seus líderes, vai defender que o seu caminho é o melhor. E que você precisa se conduzir conforme vamos dizer, o grande mentor da sua religião, o grande idealizador, o criador, disse que tinha que ser. E isso acaba gerando crenças em seus discípulos, em seus seguidores, e essas crenças, essas ideias que precisam, vamos dizer, ser seguidas fielmente para agradar a Deus, faz com que as pessoas olhem para os outros que pertencem a outras religiões ou não têm religiões com desdém, com descrédito, com críticas. Uma das fontes que a gente está falando, e é muito forte porque essas fontes, essas ideias religiosas, elas são muito fortes e elas acabam, porque a gente tem muito medo de desagradar a Deus, né? Aquelas que escolhem ter uma religião é porque precisam muito descultivar essa relação com Deus para trabalhar as suas dores, para trabalhar os seus traumas, para trabalhar seus medos, principalmente seus medos. Ou seja, em busca de uma proteção divina, nós nos submetemos a uma religião. E aí, ao se submeter, a gente acredita, porque a gente segue aquele mentor, aquele orientador, acredita que se não seguir, a gente vai sofrer, a gente vai ser castigado. Então, olha como é confuso. Então, para não ser castigada, eu vou seguir aquela religião e eu vou rejeitar todas aquelas outras pessoas que não seguem, porque de alguma forma elas vão me provocar a não seguir. E isso acontece com essa esfera religiosa, acontece com a esfera sexual também. Veja bem, se eu sou heterossexual, e aí essa heterossexualidade que é aceita na sociedade e que é normativa, essa normatividade também tem um pouco a ver com as religiões, né? Que pregam, em sua maioria, a heterossexualidade. Eu queria saber onde é que realmente Deus tem uma prova que Deus baixou para dizer que os seres humanos precisam ser heterossexuais. Essa é outro preconceito originado de fontes que a gente não sabe exatamente de onde vem. Porque é que precisa, porque já no reino animal já se foi comprovado que existe a homossexualidade, a bissexualidade. Então, por que é que nós precisamos ser todos iguais?
Porque os homens realmente só podem se relacionar com mulheres e mulheres com homens? Porque o amor não pode se manifestar em pessoas do mesmo sexo? De onde vem esse preconceito? E aí, como eu já disse, de alguma forma também vem dos meios religiosos. E até, olha como é muito confuso, porque veja bem, existe aí, com o passar do tempo, existe uma flexibilização em algumas dessas normas que a gente não sabe bem por quê, né? Às vezes porque a igreja começa a perder os seus discípulos. Por exemplo, antigamente havia um grande preconceito com as mulheres separadas. As mulheres separadas nem poderiam frequentar as igrejas. Por que as igrejas se transformaram? Porque com certeza, o número de mulheres e homens separados aumentou. E se as igrejas não acolhessem essas pessoas, elas perderiam seus fiéis. Então, de alguma forma, existe um espaço aí de flexibilidade que não está tão relacionado ao que Deus disse que é certo e errado. Não é, olha, vamos pensar junto. Se, segundo a lei de Deus, não poderia haver separação, e as igrejas, portanto, tinham preconceito, de algumas formas, disseminavam esse preconceito, mesmo que seja tacitamente, proibindo a separação e não aceitando isso nos templos. Esse preconceito, ele acontecia, havia uma rejeição, mas com o passar do tempo, o número, a sociedade, isso foi acontecendo num volume maior na sociedade, as pessoas se separando, e o número de mulheres e homens separados foram cada vez mais excluídos. Porém, para não perder seus fiéis, a igreja de alguma forma flexibilizou. E cadê? Que não era uma regra de Deus? Então a gente tem que questionar se os preconceitos que nós temos hoje em relação à cor, à raça, porque a raça negra, ela é inferior à raça branca. É outro preconceito muito forte na nossa sociedade, que gera muita tristeza, muito mal-estar, muita falta de compreensão e de amor ao próximo. Então, por que a raça negra é diferente? Onde é que Deus? Será que algum filho de Deus, né? Porque somos todos criação divina. Será que uma de suas criações é inferior à outra? Então, a gente precisa começar a questionar tudo isso, se é que realmente a gente tem vontade de agradar a Deus. Porque eu acho que se a gente tem vontade de agradar a Deus, a gente vai amar a tudo e a todos da mesma maneira. A gente vai respeitar, a gente vai cuidar, a gente vai respeitar toda e qualquer expressão de vida, independente da sua cor, independente da sua orientação sexual, independente da sua religião, independente do quanto tem na conta bancária, né? Eu acho que o que agrada realmente a Deus é uma pessoa que, aos poucos, olha para tudo, para todos, para todas as coisas de uma maneira imparcial, carinhosa, amorosa, vendo Deus em cada uma dessas faces. Pois um bom dia, se você está gostando desses nossos papos, né, nesses nossos bate-papos matutinos, se inscreva no canal, acione o sino para receber a notificação das nossas postagens e divulgue nosso canal, tá? Silvana Medeiros, Saúde como Caminho, esse é o canal. Um beijo!